Querida família, hoje é dia também de Santa Josefina Baquita. Ela que nasceu em 1869 no Sudão, não sabe a data porque ela esqueceu, né, em razão das torturas que ela sofreu, e também não se lembra do seu nome, né, de nascimento que seus pais colocaram por causa dessas torturas que ela sofreu. Ela também ficou nas mãos dos maometanos, né, foi escrava deles. E São João da Mata, que é o santo que eu disse anteriormente, a ordem dele foi para resgatar os escravos, né, dos maometanos. Santa Baquita, então, na época não era santa, mas foi comprada por esses sultões, né, da religião da paz, e ali foi vendida, revendida e foi tratada muito mal. Inicialmente era bem, mas parece que ela quebrou um vaso e aí eles começaram a bater nela. Depois de um tempo ela foi comprada por um cônsul italiano, Callisto Legnani. Lá ela foi tratada bem. Depois foi levada, né, provavelmente esse cônsul era católico, foi levada para a Europa, para a Itália. Depois ele teve que viajar, foi com ela também. Aí um amigo, né, desse cônsul estava viajando, teve um filho e ela cuidava desse filho. E depois passou a frequentar o convento, né, das irmãs canocianas. E lá depois que o cônsul teve que mudar para outro lugar, ela pediu para ficar. E lá ela pôde permanecer, né, porque ela sempre, desde criança, né, ela disse que experimentava em seu coração algo que ela não sabia quem era. Né? Ela via o sol, a lua e as estrelas e dizia-se a si mesma: quem poderia ser o mestre dessas coisas bonitas? Né? Quem criou isso? E é o que diz o Vaticano I, né? Pelas coisas visíveis nós podemos conhecer a Deus só pela razão. E isso Santa Josefina tinha, não tinha graça. É o que diz São Paulo também na carta aos Romanos. Então Santa Baquita sentia uma grande vontade de vê-lo, de conhecê-lo e de homenageá-lo. Então na vida dela ela teve muitos maus mestres, né? Muitos senhores que a maltratavam. Mas ela via na criação coisas boas e queria conhecer quem que estava por trás daquilo, né? Depois de vários meses no catecumenato, Santa Baquita recebeu os sacramentos da iniciação cristã e recebeu o novo nome de Josefina, em honra a São José, no dia 9 de janeiro de 1890. Ela não sabia como expressar sua alegria naquele dia. Seus olhos grandes e expressivos brilhavam, revelando emoções profundas. A partir de então, ela foi frequentemente vista beijando a pia batismal e dizendo: aqui eu me tornei uma filha de Deus. Que bonito. A cada novo dia ela se tornava mais consciente de quem era esse Deus, que ela agora conhecia e amava, que a havia conduzido a ele por caminhos misteriosos, segurando-a pela mão. Baquita permaneceu no catecumenato, onde experimentou o chamado a ser religiosa e a se entregar ao Senhor no Instituto de Santa Madalena de Canossa. Em 8 de dezembro, né, festa da Imaculada Conceição, de 1896, então 6 anos depois de ser batizada, Josefine Baquita foi consagrada para sempre a Deus, a quem ela chamou com a doce expressão de O Mestre. Por mais 50 anos, essa humilde filha da caridade, verdadeira testemunha do amor de Deus, viveu na comunidade de Chio, onde ela morreu, né, empenhada em diversos serviços: cozinhar, costurar, bordar e atender à porta. Ela dizia assim: seja bom, ame o Senhor, ore por aqueles que não o conhecem, que é uma grande graça conhecer a Deus. À medida que os anos iam passando, né, ele ia envelhecendo, ela experimentou longos e dolorosos anos, né, de doença. Madre Baquita continuou a testemunhar a fé, a bondade e a esperança cristã. Para aqueles que a visitavam e perguntavam como ela estava, ela respondia com um sorriso: como o mestre deseja. Durante a sua agonia, ela reviveu os dias terríveis da sua escravidão e mais uma vez implorou à enfermeira que a atendia. Ela, né, no delírio dela lá: por favor, afrouxe as correntes, elas estão pesadas. Lembrando do tempo que ela era escrava. Foi Maria Santíssima quem a libertou de todas as dores. Suas últimas palavras foram: Nossa Senhora, Nossa Senhora. É uma das promessas, né, de Nossa Senhora das Dores assistir visivelmente os seus devotos na hora da morte. Verão o rosto de sua Mãe Santíssima. E o seu sorriso final testemunhou o seu encontro com a Mãe do Senhor. Madre Baquita deu seu último suspiro em 8 de fevereiro, hoje, de 1947, no convento canociano de Chio, cercada pelas irmãs. Uma multidão se reuniu rapidamente no convento para dar uma última olhada em sua Madre Moreta, que era como ela era chamada, e pedir sua proteção do céu. A fama de sua santidade se espalhou por todos os continentes, e muitos são os que recebem graças por sua intercessão. Um dia, involuntariamente, diz ela, né, cometi um erro que enfureceu o filho do mestre, quando na época que ela era escrava lá dos maometanos, dos islâmicos. Ele ficou furioso, arrancou-me violentamente de meu esconderijo e começou a me golpear ferozmente com o chicote e com os pés, né, dando chutes.
Finalmente ele me deixou meia morta, completamente inconsciente. Alguns escravos me carregaram e me colocaram em uma esteira de palha, onde fiquei mais de um mês. Uma mulher habilidosa nessa arte cruel da tatuagem, ela está falando aqui, veio à casa do general. A senhora estava atrás de nós, com um chicote na mão. A mulher tinha um prato de farinha branca, um prato de sal e uma navalha. Quando ela fez os desenhos, né, para a tatuagem, quando ela fez os desenhos, a mulher pegou a navalha e fez as incisões ao longo das linhas. O sal foi derramado em cada uma das feridas. Meu rosto foi poupado, mas 6 tatuagens foram feitas no meu peito e mais 60 em minha barriga e braços. Achei que fosse morrer, principalmente quando o sal foi derramado nas feridas. Foi por um milagre de Deus que não morri. Ele me destinava para coisas melhores. Questionada por uma estudante italiana de Bolonha o que ela faria se ela, por acaso, encontrasse os sequestradores, Bakhita respondeu sem a menor hesitação. Se eu fosse encontrar os mercadores de escravos que me sequestraram, e mesmo aqueles que me torturaram, eu me ajoelharia e beijaria suas mãos. Se o que aconteceu comigo nunca tivesse acontecido, como eu poderia me tornar cristã e religiosa? Sempre que o assunto surgisse, ela abençoaria a mediação providencial de Deus, e além disso, ela desculparia aqueles que lhe causaram tanto sofrimento. Ela dizia assim: tenho pena deles. Sem dúvida, eles desconheciam a angústia que me causavam. Eles eram os mestres e eu era a escrava. Assim como é natural que façamos o bem, falando dos cristãos, assim como é natural que façamos o bem, é natural que eles se comportem como se comportaram comigo. Eles o fizeram por hábito, não por maldade. Ao passar por sofrimentos, ela nunca reclamava. Ela se lembrou do que teve que suportar como escrava e disse: então, eu não conhecia o Senhor. Perdi muito tempo e tantos méritos. Agora devo compensar esta perda. Se eu fosse ficar ajoelhada toda a minha vida, não seria o suficiente para expressar minha gratidão ao bom Deus. Para um padre que queria ver a sua reação e ensinou uma dúvida, ela respondeu assim. O padre perguntou: suponho que o Senhor não te queira no céu. Aí ela respondeu: bem, se ele não me quiser no céu, que ele faça o que ele quiser e deixe que ele me coloque onde quiser. Quando estou com ele e onde ele quer, estou perfeitamente bem. Ele é o mestre, eu sou apenas uma sua humilde criatura. Para outro padre que queria saber mais sobre a história de vida, ela respondeu: o Senhor me amou muito. Devemos amar a todos, devemos ser compreensivos e compassivos. Aí o padre perguntou assim: mesmo com aqueles que te torturaram? Ela respondeu: por que não? Pobres criaturas, eles não conheciam o Senhor. Isso aqui é atual para a gente, olha. Questionada sobre a morte, ela respondeu com grande serenidade, né? Porque tem muita gente preocupada, vou morrer, vou morrer. Questionada sobre a morte, ela respondeu com grande serenidade. Quando uma pessoa ama muito a outra, ela deseja muito conhecê-la. Por que então eu deveria ter medo da morte? A morte nos leva a Deus. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a superiora da casa, a irmã Teresa Martini, diante de muitas dificuldades que estava encontrando, manifestou sua inquietação para Santa Bakhita, e ela respondeu assim com serenidade: querida madre, por que você se inquieta ao ver que o Senhor está lhe causando dificuldades? Se ele não viesse a nós para compartilhar alguns de seus sofrimentos, para quem ele iria? Não viemos ao convento para fazer a sua vontade? Sim, vou rezar, né? Respondendo ao questionamento dela, sim, vou rezar, em toda a minha pobreza, mas só para que se faça a vontade de Deus. Santa Bakhita, interceda por nós possamos também nos conformar com a vontade de Deus, reconhecer em todas as enfermidades, todas as adversidades, todas as dificuldades da nossa vida, né? Possamos reconhecer que é uma forma para que Deus nos leve para mais próximos dele. Muitas pessoas que não têm nenhum problema na vida, né, se esquecem de Deus. Devemos agradecer que nós temos a oportunidade de, seja pelos sofrimentos, pelas enfermidades, né, participar desses sofrimentos da paixão de Cristo. E assim nos unirmos a Ele e chegarmos, né, com Santa Bakhita um dia, né, à glória da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.